Um texto bastante conhecido e muito precioso da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, 15 a 21. Vamos fazer essa leitura também de forma responsiva. Quero convidar os irmãos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé para a leitura desse texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Podeis assentar. Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, porque podemos ouvir a tua palavra através da Bíblia, a tua mensagem, e suplicamos que o Senhor esteja agora falando aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Que cada coração, ó Deus, possa ser uma terra fértil para a tua palavra, e que esta palavra possa produzir frutos onde quer que nós estivermos. Nós te louvamos, nós te bendizemos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, sem a obra do Espírito Santo, o cristianismo, ele não existiria. Não existe, na verdade, sequer uma pessoa salva sem a obra do Espírito Santo, porque quem nos convence do pecado, quem nos convence das nossas falhas, dos nossos erros, é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, nos diz que: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós podemos dizer o seguinte, que todo crente em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. E em João capítulo 3, versículo 5, diz que: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nessa premissa, todo salvo é regenerado, ele é habitado, é selado e batizado pelo Espírito Santo, passando assim a fazer parte da família de Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo. Então, se eu perguntar, todo crente, quando eu falo crente, é o convertido, é o cristão, ele tem o Espírito Santo? Certamente todos vão dizer que sim. Todo crente, ele carrega a marca do Espírito Santo. A Bíblia, inclusive, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas todo crente é cheio do Espírito Santo? Todo crente é cheio do Espírito Santo? Aí a resposta ela é negativa. Nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. A outra é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo residir em nós, como templo do Espírito Santo. A outra coisa é nós sermos presididos pelo Espírito Santo na nossa vida. E Paulo nos dá essa ideia como se fôssemos um recipiente e pudéssemos, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida de santidade, nos apropriarmos do Espírito Santo e
e enchermos esse recipiente. A ideia que ele nos dá é essa, dessa possibilidade de enchermos do Espírito Santo. O versículo 18, a parte B, ele é bem clara. Enchei-vos do Espírito. Então ele nos dá essa ideia de que nós somos um recipiente e podemos apropriar, nos beneficiar, enchermos do Espírito Santo de Deus. Essa é uma característica do nosso processo de santificação, da nossa caminhada diária com Deus. Mas quais evidências comprovam que eu, que você, que o crente, ele está cheio do Espírito Santo? Quais evidências caracterizam isso na vida de um cristão? E nós vamos citar 4 características que demonstram que um cristão está cheio do Espírito Santo. A primeira dele nós vemos no versículo 18. O apóstolo Paulo nos dá uma ordem clara aí. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, na verdade, nos dá 2 ordens claras. Uma no sentido negativo, não vos embriagueis, e a outra no sentido positivo, enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação aí do poder exercido pelo vinho ou pelo álcool com o poder exercido pelo Espírito. O álcool, de uma certa forma, ele tem a função de tirar a pessoa da sua realidade. Leva aquela pessoa a um delírio, a uma sensação momentânea de bem-estar, de prazer, porém completamente ilusória, teatral, fictícia, temporal. Vai passar e ela vai voltar à mesma situação. O Espírito Santo, por outro lado, ele é real, ele é santo, e ele nos conduz à plenitude da santificação. O apóstolo Paulo ele traça esse paralelo, demonstrando que uma pessoa que se embriaga, ela está sob o efeito e sob o domínio do álcool. Já uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o poder e sob a influência desse Espírito Santo. Então o contraste é bem claro, e o texto nos diz que o álcool produz dissolução, e a plenitude do Espírito nos leva a ter um domínio próprio. Olha que contraste maravilhoso. Então, uma das características de uma pessoa que está cheia do Espírito é que ela tem a vida controlada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é que nos controla, de forma que o domínio próprio é uma consequência desse controle. A segunda característica que nós podemos citar, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer na adoração a Deus. E quando nós falamos em adoração, logo vem à mente hinos, louvores, cânticos. O senso comum nos remete a isso. Quando fala em adoração, nós pensamos isso. E de fato, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica murmurando pelos cantos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica reclamando de tudo, mas ela louva ao seu Deus de todo o coração, com cânticos, com hinos. A característica é bem clara. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés dela reclamar, ela dá graças a Deus por tudo, até nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados. A adoração e gratidão é uma evidência clara da plenitude do Espírito Santo. E na contramão disso tudo, o murmurador, aquele que fica praguejando, reclamando de tudo,
Muito pelo contrário, ele não dá prova nenhuma de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. Se nós pararmos para poder pensar ou lembrar de alguma situação semelhante de alguém que vive dessa forma, você não consegue reconhecer essa pessoa como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é soberano. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz. Se nós começarmos o nosso dia ao acordarmos e começarmos a notar todas as bênçãos que Deus nos proporciona ao longo do dia, aquelas mais aparentemente remotas, que às vezes a gente não consegue perceber a mão de Deus nos protegendo, nos abençoando. Ao chegar no final do dia, nós vamos perceber que quão grande e maravilhosa é a bondade de Deus para conosco. Quantas coisas Ele faz para cada um de nós, e muitas das vezes nós não percebemos isso. Nós, às vezes, reconhecemos quando nós acontece algo imprevisível, um acidente, de repente nós conseguimos sair desse acidente ilesos, a gente percebe a mão do Senhor. Mas quantas outras coisas mínimas aos nossos olhos são mínimas, né? Mas são bênçãos de Deus na nossa vida. É interessante que quando nós vamos visitar uma pessoa que está muito doente, e às vezes em estado até terminal, vamos dizer assim, nós vamos fazer aquela visita com o intuito de confortá-la, com o intuito de levar um abraço amigo, de levar um conforto para os familiares, de orar, de ler a palavra, cantar hinos. E muitas das vezes nós nos deparamos com aquela pessoa que está muito doente, mas com a fé inabalável, ela nos dá uma demonstração ali de convicção plena da salvação. Ela nos dá ali uma certeza de uma fé inabalável. E aí muitas das vezes nós é que saímos de lá consolados. Vamos para levar o consolo e aquilo nos dá um ânimo. Nos mostra que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque mesmo às vezes num leito de morte, nos momentos mais difíceis, aquela pessoa glorifica a Deus, aquela pessoa adora a Deus. E quando nós estamos transbordando do Espírito Santo, nós reconhecemos a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Não só nos momentos felizes, que é maravilhoso, mas também nos momentos mais difíceis, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. E isso é uma característica clara de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Também uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem relacionamentos transformados. Versículo 19 do capítulo 5. E falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O texto é claro, a expressão entre vós nos remete a relacionamentos, a comunicação, a possibilidade de nós estarmos convivendo de uma forma harmoniosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem relacionamentos transformados. A sua comunicação, as suas palavras, elas são pautadas no amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fere a outra com palavras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fere a outra com a palavra. Ela tem no seu coração amor. E é interessante que tem pessoas que têm o prazer de ser inconveniente. Incrível.
como se ser inconveniente fosse alguma virtude, alguma qualidade. Mas não é não, meus irmãos. Nunca foi e nunca será. Toda palavra que sai da boca de uma pessoa dessa forma tem o intuito de ferir, tem o intuito de ser desagradável. E hoje, no nosso mundo virtual, as redes sociais têm sido um prato cheio para isso. Eu não falo mais. Eu não falo mal de ninguém. Eu digito. Eu escrevo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fere a outra com a língua ou com o teclado. Mas as palavras que saem da boca dela enaltece, abençoa. São palavras abençoadoras, porque dentro dela está transbordando o Espírito Santo de Deus. As nossas palavras, elas atestam, ela é um atestado daquilo que controla as nossas vidas. Se nós falamos coisas boas que abençoa, certamente nós temos sido um canal de bênção na vida do nosso irmão. Mas em último ponto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem disposição para servir. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesse mundo nosso, quem tem dinheiro manda. Nesse mundo nosso, quem tem poder consegue resolver um monte de coisas. Nesse mundo nosso, quem tem dinheiro muda até a lei para não ser preso. Mas a máxima no reino de Deus é o maior serve o menor. A máxima no reino de Deus, o maior serve o menor. Nós jamais veremos um crente cheio do Espírito Santo ser arrogante, ser soberbo. Muito pelo contrário. Ele está preocupado em simplesmente fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade do nosso Deus, seguir o exemplo de Jesus. Quando nós olhamos, quando falamos de humildade, nos vem à mente Jesus lavando os pés dos seus discípulos. A prova cabal da humildade. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do Rei dos Reis. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa disposição para servir, seguindo o exemplo do nosso mestre por excelência, Jesus Cristo. Para finalizar, vou compartilhar com vocês uma situação. Culto de final de ano, estava eu sentado ali no meu cantinho, bastante apertado, porque estava cheio. Eu resolvi levantar. Falei, Margarete, não vou ficar aqui não, porque não estou conseguindo nem respirar. Vou assistir o culto em pé lá atrás, que eu acho que vou estar mais confortável. Fui lá para trás e fiquei lá assistindo o culto. Confesso que gostei, porque lá você tem uma visão privilegiada. Eu pude contemplar como estava cheio o templo, como estava bonito aquela noite. Várias pessoas nos visitando, vários irmãos, realmente muito bonito aos nossos olhos. Porém, pude perceber também que algumas pessoas, lamentavelmente, vêm para aquele culto apenas para poder participar da ceia. Às vezes passa o ano inteiro sem vir, mas no dia daquele culto ela vem. E pude perceber também ao longo do culto, lá 11h30 da noite, por exemplo, a chegada de várias pessoas, visitantes também, que vieram para o culto. Então nós tínhamos duas categorias de visitantes: aqueles que assistiram o culto para participar da ceia e aqueles que vieram só para a ceia. Ceia que eu falo é o jantar pós trabalhos evangelísticos. Mas enfim, passado aquele tempo, passadas as festividades de final de ano,
eu conversando com uma pessoa crente, muito sábia, e expus essa situação para ela. Falei: olha, fulano, eu gosto muito do culto de final de ano, a igreja repleta, cheia, mas me incomodou ver aquela situação, né? Pessoas com o único intuito, não de ouvir a palavra, não de compreender que começar o ano na presença do Senhor, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas, mas o intuito era outro de muitas pessoas. E eu percebo que a cada ano isso tem aumentado. A cada ano a igreja tem ficado mais cheia. Os visitantes têm vindo ouvir. Sabe aquela pergunta retórica que você faz assim, já esperando a pessoa de concordar com você? Aí essa pessoa vira para mim e fala assim: simples. Aumente a água do feijão. Meus irmãos, eu compreendi que nós temos que continuar fazendo a nossa missão. Nós temos que continuar pregando a palavra, mesmo que seja por 15 minutos. Mesmo que a pessoa adentre ali nos 15 minutos finais do culto, mas que ela ouça talvez um cântico, talvez a pregação própria da palavra, porque a obra é do Espírito Santo e não é nossa. Para finalizarmos, um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa humilde, generosa, prestativa, e sua vida é pautada no serviço no reino de Cristo. E a pergunta que não quer calar: você é um crente cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é uma opção. Vou repetir. Ser um crente cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Parte B do versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe.